Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Mateus 8, 23. Amém, igreja? Vamos ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Que o Senhor aplique em nossos corações a sua gloriosa palavra. Amém? Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus, já foi orado por nós. A palavra de Deus é abençoada, não é? Louvado seja Deus. E nós estamos felizes com tudo que Deus já tem derramado sobre a sua igreja nesta noite, não é? Se você estava verdadeiramente ligado, você já pôde sentir o operar do Espírito Santo, aleluia, na tua vida, em nossas vidas nesta noite, glória a Deus. Maravilhoso é, igreja, estar na presença do Senhor, não é? O salmista diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora, porque nós sabemos que lá fora, não é, nós nos deparamos com situações adversas e essas poderá levar-nos à morte, mas aqueles que estão em Cristo, aleluia, encontra a vida, porque Jesus é a vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amados, o Senhor nesta noite nos leva a meditar juntamente com a igreja, não é, neste texto bastante conhecido, não é? Todos conhecem, não é? E gostam de mencionar quando está falando, não é, para alguém que está passando por um momento difícil, não é? Nós logo nos lembramos dessa passagem, onde vemos aqui, não é, o mar revolto, não é, as ondas encapeladas. Havia ali um cenário, mas, aleluia, nós também encontramos no meio desta situação um homem, glória a Deus, que é o príncipe da paz, glória a Jesus, aleluia, que é o poder, glória a Deus, que é aquele que faz maravilhas, ainda quando as circunstâncias dizem não, ele chega, aleluia, e mostra que é possível, glória a Deus, porque foi falado também nesta noite que para ele não há nada impossível. Bendito seja o santo nome de Jesus. E este texto, amados, nós podemos observar nos 3 evangelhos, né? São sinóticos. Então, nos 3 evangelhos estão escrito a mesma coisa. Esse texto está, não é verdade, no livro de Mateus, que nós lemos, no de Marcos e no livro de Lucas. Porém, não é, com a mesma, vamos dizer, as mesmas palavras. Louvado seja Deus. Nós nos alegramos quando lemos e vimos que Jesus, ele disse no início: passemos para o outro lado. E eu estava pensando, aleluia, Jesus, o que trazer para a igreja, porque às vezes nós lemos tanto esse texto e o Senhor falava ao nosso coração a respeito de confiança.
Glória a Deus. É o que o Senhor, Ele quer de mim, quer de você. Que verdadeiramente viemos confiar no Senhor. Glória a Deus. A gente vê, amados, no livro de Marcos. Veja só, no livro de Marcos ele faz essa afirmação. Jesus disse no primeiro versículo do capítulo 4, 35 de Marcos, Jesus diz: naquele dia, estando já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E a gente observa, aleluia, que quem falou isso foi o próprio Jesus. Em Lucas também. Então veja só, se foi Jesus quem falou dessa maneira, passemos para o outro lado, certamente eles iriam chegar, aleluia, do outro lado. Certamente o barco em que eles estavam não iriam naufragar. Por quê? Porque foi palavra de Jesus. E quando Jesus fala, quando Ele promete, aleluia, certamente Ele cumpre, glória a Deus. Porque Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E foi Jesus quem disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia, aleluia, que de repente, glória a Deus, aleluia, levantou-se no mar uma grande tempestade. Aleluia. Veja, amados, que estava tudo sob controle, estava tudo tranquilo. Jesus entra no barco com os seus discípulos. Aqueles homens, o que nos chama a atenção também, tinham uma experiência, não é? Quanto ao mar, não é verdade? Eles conheciam, aleluia, aquela região, não é verdade? Os discípulos que estavam ali com Jesus, ele conhecia muito bem, aleluia, aquela região, glória a Deus. Mas diz o texto que de repente se levantou no mar uma grande tempestade. Glória seja dada ao nome de Jesus. E diz que a tempestade foi tão grande, de sorte que o barco era varrido pelas águas, pelas ondas. Imaginemos a situação, não é? Os servos do Senhor ali, agoniados, não é verdade? Inquietos, perturbados com aquela situação. Pedro, Tiago, André, João, não é? Sabiam que realmente aquilo ali era diferente, aquele fenômeno que estava acontecendo era algo, vamos dizer assim, diferente do que ele era acostumado a ver, não é? Aí diz a Bíblia que o barco era varrido pelas águas, pelas ondas. Podemos até conjecturar, imaginar eles na sua aflição tentando tirar as águas de dentro do barco. De alguma maneira, não sei se você já teve essa experiência de andar em algum barco onde houve uma tempestade e começou, não é, a entrar água, e a primeira coisa que eles fazem, não é, o marinheiro, aquele que é responsável pelo barco, é procurar algo para tirar a água de dentro do barco, para que ele não venha afundar. E imagine, irmãos, que situação difícil, aleluia, os discípulos estavam passando naquele momento. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E eles se aproximaram de Jesus, vendo que Jesus estava dormindo, aleluia, na polpa ou na parte de trás do barco, em cima de uma almofada. Talvez alguém que era responsável para guiar, para dirigir o barco, tenha colocado aquela almofada ou até mesmo aquele colchão, não é? Para sentar e direcionar o barco ao seu rumo, não é verdade? Mas, aleluia, Jesus não estava sentado, ele estava dormindo. Aleluia, bendito seja o santo nome de Jesus. E eles ficaram desesperados, desassossegados. Veio agora a fraqueza humana tomar conta daqueles homens, aleluia, que conhecia Jesus.
Aleluia. Eles conheciam, eles estavam com Jesus, constantemente seguindo a Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas nós não podemos dizer que nesse momento a confiança deles estava em Jesus. Não, porque naquele momento, aleluia, eles ficaram tão aflitos, ao ponto de dizer ao Senhor: olha, acorda, tu não te importa que nós morramos? Veja só, igreja, aleluia, muitas vezes passamos por adversidades, não é? Passamos por momentos como esse, não é? Não é obrigado estar lá no alto mar para passarmos por momentos de dificuldades, não. Mas sabemos que todo cristão, quer seja ele rico, pobre, não importa, ele passa por adversidade nesta vida, ele passa por aflição, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Aleluia. Uma palavra encorajadora veio da boca de Jesus: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja Deus. Jesus mostrou-lhes que era possível ser vitorioso, mesmo em meio às adversidades da vida, não é? O Senhor disse: não desanimem, tenham bom ânimo, louvado seja Deus. E naquele momento eles perguntaram para Jesus, aleluia: Senhor, não é, acorda, estamos perecendo. Aí nos outros evangelhos diz: você não se importa que pereçamos? E quantas vezes, igreja, passamos por algo, não é? E dizemos assim para Jesus: você não se importa, Jesus, com isso, não é? A minha dor é tão grande, o problema é tão grande, Jesus, você não se importa, né? Ficamos aborrecidos, achando que o mestre não está vendo, achamos que ele está alheio à nossa situação no momento em que estamos passando, não é? Em que estamos perturbados com a situação. Não é assim? Muitas vezes achamos que Jesus não está nem aí para o que estamos passando, mas não é verdade, irmãos. Aleluia, precisamos discernir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Assim como foi cantado, aleluia, precisamos ouvir a voz do Senhor. Os discípulos tinham Jesus com ele, aleluia, eles sabiam, glória a Deus. Eu até anotei, aleluia, por que eles deviam confiar no Senhor naquela situação, alguns motivos que deveria ter levados a confiar mais no Senhor, porque a única coisa que o Senhor quer de nós é que depositemos nele a nossa confiança. Às vezes dizemos que confiamos, né? Os discípulos também achavam que confiavam no Senhor, mas naquele momento de desespero, aleluia, eles foram lá, sacudiram o mestre e disseram: você não se importa que pereçamos? Você não está nem aí para o que estamos passando? Você está dormindo, Senhor? Aleluia. Mas nós entendemos, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que houve naquele momento de desespero uma fraqueza humana. Aqueles que, aleluia, era para confiar totalmente no Senhor, agora desconfiaram do Senhor. Aleluia. Eles viam, amados, os milagres que Jesus operava por onde passava. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Temos que confiar. Lembro-me da mulher do fluxo de sangue, que Jesus nos traz à memória. Já pensou se aquela mulher não tivesse colocado a sua confiança no Senhor Jesus? Ela teria morrido. Ela não tinha visto a glória de Deus na sua vida de forma alguma, mas ela confiou, não é? Ela rompeu a multidão, mesmo fraca, mesmo sem forças,
mas ela rompeu a multidão e chegou diante daquele que tem todo o poder, aleluia, e que opera milagres na vida daqueles que creem e que confiam nele. Aleluia, ela confiou. Perante a lei se tornava imundo aquele, não é, que fosse tocado por alguém na situação dela que era considerada imunda. Mas ali, amados, aleluia, houve algo diferente, glória a Deus, aleluia. O imundo tocou o puro, aleluia, e o puro purificou o imundo, aleluia. Jesus naquele momento, aleluia, saiu o poder dele quando ela lhe tocou, não é? Tanto é que quando ele perguntou, os discípulos disse: mestre, a multidão te oprime, te aperta e tu pergunta quem me tocou, mas Jesus disse: tocou diferente, aleluia. Foi um toque diferente, igreja. Aquela mulher disse: tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus eu sararei. Ela creu, aleluia. Ela não tocou apenas por tocar, não. Ela tocou crendo, aleluia, que em Jesus há virtude e há poder. Glória a Deus. E ela foi liberta imediatamente. Junto com essa história, vemos a história de Jairo, um homem também que confiou em Jesus, não é? Ele era chefe de sinagoga. Jairo conhecia, não é, as leis, não é verdade? Mas nada impediu que ele cresce no Senhor Jesus e implorasse pelo milagre da sua filha. Aleluia. Ele disse que a sua filha tinha 12 anos de idade e estava à beira da morte. Aleluia. Implorou, jogou-se aos pés de Jesus com humilhação. Ele creu que Jesus podia fazer o milagre que ele e a sua família precisavam. Amados, tudo depende da nossa fé, da nossa confiança. Em quem temos colocado a nossa confiança? No primeiro momento, não é? Que os discípulos passaram por aquela tempestade, aleluia. Naquele momento eles duvidaram, não creram, não é? Que Jesus, aleluia, podia resolver. Ele disse: tu não estás nem aí, Jesus. Tu não se importa se a gente morra. Imagine, amados. Glória a Deus. Aleluia. E eu anotei alguns motivos pelos quais eles deviam confiar e nós também devemos, né? Aleluia, porque foi Jesus quem falou no primeiro motivo. Foi Jesus quem disse: entrem no barco, passemos para o outro lado. Confiando nessa palavra, aleluia, eles deviam ter a certeza de que iam atracar, aleluia, do outro lado da margem, não é? Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. A segunda coisa pelo qual eles deviam ter confiado mais no Senhor, eu anotei, era a presença de Jesus. Aleluia, eles tinham Jesus ao lado. Jesus estava ali, cansado, né? O seu ministério terreno lhe trouxe enfado, canseira. O seu corpo, Jesus era humano igual a nós, não é? Isso nos mostra isso. Jesus estava cansado, por isso que ele dormiu. Aleluia, mas ele estava lá, glória a Deus. Aleluia, Jesus está na tua casa. Aleluia, Jesus está na tua causa. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Diga para ele o seu problema. Aleluia. Diga: Jesus, eu creio que você está, aleluia, no meu barco. Ainda que ele seja pequeno, Jesus, aleluia, mas eu creio que você está conosco. Glória a Deus. Eu creio e eu verei, Senhor, a tua bondade na minha vida. Eles tinham, amados, a palavra de Jesus, aleluia, que disse: passemos para o outro lado, vamos lá, aleluia, vamos chegar do outro lado. E agora nós podemos dizer que eles tinham a presença do Mestre. Ainda que ele achasse que Jesus não estava nem aí. Muitas vezes Jesus faz isso com a gente, não é?
O silêncio, tem um hino até que diz: o silêncio de Deus te incomoda, não é? Incomoda você. O silêncio de Deus dói, não é? É difícil. Aí você diz: Jesus não está nem aí, não se preocupa, fica como criança, como menino e diz: o Senhor não está me vendo, não é? Às vezes olha para o céu e diz: o céu parece que está de bronze. As minhas orações não estão chegando, mas não é verdade. Essa não é a voz do Senhor, glória a Deus. Procure ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque quando tudo parece contrário, aleluia, a voz do Espírito Santo fala ao nosso coração dizendo: eu sou contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas. Foi o que Jesus disse para eles. Eles estavam cheios de medo. Neste momento, o medo invadiu o coração dos discípulos. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eles tiveram sim a sua fé provada. Sim, mas também naquele momento eles estavam cheios de medo. O medo destrói, não é? É por isso que a palavra de Deus sempre fala para nós: não temas, não temas. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. O Senhor está sempre dizendo para a sua igreja, para o seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, as águas, elas não vão te submergir, não. Aleluia. Ainda se você passar pelo fogo, as chamas não vai te queimar, não. Tenha certeza disso, porque Jesus está com você. Aleluia. Então, amado, Jesus, a presença do Senhor estava com os discípulos. Era um dos motivos também pelo qual eles deviam confiar mais. Terceiro, também nós anotamos a paz. Jesus é o príncipe da paz, não é? Aleluia. A palavra de Deus diz que ele tem, aleluia, o Senhor se na tormenta ele sente calma. Como é o versículo que diz de Abacuque? Naum. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Aleluia. Glória a Deus. Como é maravilhoso. O príncipe da paz estava ali com eles. Era mais um dos motivos pelo quais ele, aleluia, eles deviam confiar plenamente nesse Deus, aleluia, que sabe, aleluia, como acalmar a tempestade. Glória a Deus. E o Senhor disse: por que temeis, homens de pequena fé? Por que duvidais, não é? Aleluia. O Senhor sabia que a fé deles era pequena, mas o Senhor não queria que eles tivessem uma fé muito grande, não, porque Jesus disse que basta, aleluia, que a sua fé seja tamanho de um grão de mostarda. É tão pequeno, talvez tão insignificante, aleluia, mas Jesus disse: se tiver de fé deste tamanhozinho, aleluia, você dirá ao monte: ergue-te, não é? E o monte sairá do lugar. Não é que a gente vai lá pegar uma montanha e dizer para ela: saia daí, ela tem que sair para eu demonstrar o tamanho da minha fé. Não é assim. É você ter coragem, aleluia, de lutar contra o monte, contra as lutas desta vida, não é? Contra realmente as tempestades que se levantam, aleluia, na nossa vida. Se a gente tem coragem, a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É importante que nos levantemos, sim, aleluia, para poder dizer ao monte: sai, e ele sairá. Glória a Deus. É através da fé, da confiança em Jesus, da confiança no príncipe da paz, aleluia, glória a Deus, que traz calmaria a um coração atormentado, não é? Que traz calma a um coração agonizado, perturbado, aleluia. O Senhor, ele chega e muda a situação. Ele disse: por que temeis? Aleluia. Então levantaram-se, glória a Deus, levantou-se o Senhor
repreendeu o vento e o mar. E diz a Bíblia que a tormenta foi acalmada. Glória a Deus, aleluia. É o que cantamos, né? Se ouvirmos a voz do Senhor, se dermos ouvido, realmente Ele acalma a tormenta, a tempestade, glória a Deus. Ele muda a situação, não é? E eles tinham outra coisa, amados, o poder de Jesus. Eles sabiam, aleluia, que Jesus era poderoso para fazer aquele milagre. Mas ele, em vez de ir ao Senhor, não é? Aleluia, dizer: Senhor, cremos que tu podes, tem misericórdia. Não, eles já foram acusando: Senhor, tu não se preocupa conosco não. Não é? Como crianças, muitas vezes agimos assim. Mas isso também entristece o Senhor quando nós pensamos dessa forma. Estamos diminuindo o nosso Senhor, limitando o poder dele, porque Ele é todo poderoso. Ele é aquele que pode falar, amados, a qualquer pessoa, ou até mesmo a natureza, como a gente vê aqui. Ele falou, não é? Aleluia, e o vento se acalmou. Glória a Deus, aleluia. Houve o quê? Aleluia, o mar emudeceu, ficou calado. Bastou uma ordem de Jesus. Aleluia, como Ele é poderoso, igreja. E muitas vezes o limitamos, glória a Deus. O vento foi dominado, o mar também, através da ordem da palavra que saiu da boca do Mestre. Glória a Deus. Precisamos confiar completamente, entregando ao Senhor a nossa situação, contando para Ele a nossa história, confiando nele, no poder de Cristo Jesus. Aleluia, eles agora deixaram de ter medo e foram possuídos de temor, que é o que nós devemos ter, o temor do Senhor. Para sermos bem-sucedidos, nos diz na palavra do Senhor, no livro de Marcos, o 4:35, na mesma história, o 41 diz: eles sentiram grande temor, aleluia, e agora diziam: quem é este? Irmãos, eles estavam com Jesus, mas eles agora diziam: quem é este? Aleluia, ou seja, aleluia, eles estavam despercebidos, não é? Aleluia, quanto ao poder de Jesus. É aquela coisa, só creio quando eu ver, não é? Muitos não são assim, aleluia. E agora eles foram tomados de um temor tão grande e diziam uns aos outros: quem é este? Aleluia, que até o vento e o mar lhe obedece. Que coisa linda, não é? Aleluia. Bendito seja o santo nome de Jesus. Quem é este? Aleluia. Eles sabiam quem era Jesus, mas fizeram a pergunta. Tão assombrados que ficaram, tão temerosos, né, com o que Jesus havia feito. Não é? Na história da humanidade, ninguém nunca ouviu, não é verdade? Alguém chegar diante da natureza e dar uma ordem e ela lhe obedecer. Glória a Deus. Mas Jesus tinha, aleluia, o poder sobre os elementos da natureza. Ele tinha, não, ele tem, não é? Aleluia, todo o poder foi me dado no céu e na terra, disse Jesus. Então todo o poder é dele, ele faz, basta que confiemos nele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É preciso colocarmos a nossa fé em prática, não é? Se os discípulos tivessem compreendido que o Criador de todas as coisas era quem estava ali no barco, com certeza a atitude deles seria diferente. Glória a Deus, aleluia. Precisamos conhecer a Jesus de verdade, confiar plenamente, deixá-lo fazer parte da nossa vida completamente. Aleluia. Muitas vezes, né, nós queremos só da nossa forma, da nossa maneira, né? Aí quando chega
os dias maus, né? Ficamos como crianças aborrecidas, não é verdade? Até tem muitos que faz bico, fica reclamando, resmungando, murmurando, e Deus não se agrada dessa atitude, não. Não, porque, amados, o que nos espera é muito maior, glória a Deus. Nada neste mundo pode ser comparado ao que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Vale a pena confiar e esperar em Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por mais difícil e assustador que pareça, aleluia, a situação. Mas se Jesus está no barco, tudo está sob controle. Tenha certeza, não é? Abrimos a nossa boca tantas vezes para dizer, Jesus está no controle. E quando chega a nossa vez de demonstrarmos, não é? Agimos diferente. Aleluia. Mas tenha certeza nesta noite que Jesus está no controle da situação. Glória a Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, não é? É nós confiarmos no Senhor. Glória a Deus. Existem outras coisas que nós poderíamos tratar, mas apenas isso é suficiente. Confiar no Senhor, não é? Espere em Deus. Confie no Senhor, louve o nome dEle com alegria, ainda que a situação esteja difícil. Se lembre, aleluia, que Jesus não vai te deixar morrer, glória a Deus, que o teu barco não vai a pique, não vai naufragar de forma alguma, porque Jesus, Ele tem o domínio de toda a situação, amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço esta oportunidade feliz.